Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos apresentar mais um mistério bem interessante. Vamos contar sobre o famoso caso da ponte dos cachorros suicidas. Roda a vinheta. Bom, hoje mais uma vez eu decidi aqui apresentar sobre este mistério que poucas pessoas conhecem. Você já ouviu falar do famoso mistério da ponte Overtoun, que fica na Escócia? Bom, para quem não sabe, ela é uma ponte em formato de arco e bem antiga, com mais de 100 anos de sua construção. Ela está localizada em Dumbarton, na Escócia, e foi construída no ano de 1859. Ela acabou se tornando bastante famosa devido a curiosos casos de cães que acabam se jogando desta ponte e acabam morrendo. Bom, esses supostos incidentes eles são registrados desde 1950, onde foram constatados que cães de raças determinantes, com focinho e com olfato bem predominante, eles acabavam simplesmente se jogando naquelas pontes. Ninguém até hoje soube o suposto motivo disso acontecer. Em alguns casos, inclusive, alguns cães até sobreviveram àquela queda. E por incrível que pareça, muitos deles voltaram e saltaram novamente. Então existia alguma coisa estranha acontecendo ali. Uma coisa bem mais estranha, o que acontecia é que os cães eles sempre pulavam do mesmo lado. Não do outro lado da ponte, sempre o mesmo lado. Então tinha alguma coisa que simplesmente chamava a atenção dos cachorros que eles pulavam. E isso fez alimentar uma espécie de uma lenda dizendo que aquele lugar era mal assombrado. Bom, devido a isso aconteceu um caso em 1994, onde um homem bem doido acabou jogando seu filho da ponte. E quando ele ia pular da ponte também, ele foi contido por populares. O motivo dele simplesmente jogar o filho da ponte é dizer que ele era o anticristo e o seu filho estava sendo possuído. Bom, para muitas pessoas meio religiosas acreditam que aquele lugar seria uma espécie de uma ponte para outra dimensão, onde existe uma espécie de barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Bom, isso acabou atraindo a atenção de muitos cientistas e parapsicólogos, que foram até o local e analisaram, utilizaram inúmeros equipamentos para poder medir o nível de qualquer tipo de substância estranha do ambiente. E mesmo assim, eles não conseguiram ter uma explicação exata do que estava acontecendo ali. Um dos maiores mistérios era por que esses cachorros simplesmente tinham essas atitudes suicidas. Principalmente o fato de saltar de cima dessa ponte. Eu vou colocar algumas fotos aqui da ponte para que vocês vejam como ela é. Bom, o histórico dessa ponte ele é bem simples. Em 1859, um senhor burguês chamado James Wright, ele acabou comprando alguns terrenos na periferia da cidade e decidiu montar algumas casas ali, inclusive uma grande mansão para um retiro espiritual. Como ele era uma pessoa rica e influente na época, ele acabou contratando os melhores arquitetos para poder fazer um projeto totalmente inovador para a época. E para que pudesse cruzar uma cidade para outra localidade, tinha que passar por um rio. E ele decidiu fazer a construção dessa suposta ponte. Sendo assim, o projeto da ponte foi de acordo com a era que estava sendo construída a casa, que era uma paisagem vitoriana. Assim nasceu a ponte Overtoun Bridge. Bom, essa construção ela é bem simples. Ela é simplesmente construída com tijolos rústicos e ladeada por 3 torres, em estilo vitoriano clássico e com pedras no tamanho de mais de meio metro de altura.
parapeito dessa ponte tinha mais de 1 metro, o que impedia dos animais que pulavam ali ver o que havia lá embaixo. Então acredito que muitos animais pulavam sem saber que tinha uma enorme queda ali. Uma das origens do primeiro suicídio canino foi na década de 60, onde várias testemunhas acabaram registrando o fato que ocorreu com um simples animal, que estavam passeando próximos dali, quando viram o animal simplesmente correu e pulou da ponte, sem explicação alguma. Bom, segundo alguns relatos, dizem que foi entre 80 a 100 animais que acabaram se jogando da ponte. Porém, poucos animais foram realmente registrados, os casos. Então, registrados estão mais ou menos uns 10 animais que se jogaram. Bom, uma das teorias que eles acreditavam era o lugar possuir forças sobrenaturais ou algum tipo de magnetismo que atraiu o animal para que ele pulasse. E surgiu até mesmo a teoria de que as próprias pedras que montaram a ponte, ela emanavam uma espécie de energia diferente que simplesmente ela ofuscava a percepção do cachorro, o que fazia com que ele fizesse este ato de se jogar. Agora vamos contar um caso da tragédia humana. Bom, no ano de 1994, um homem chamado Kevin Moy, ele era um morador local e possuía algum tipo de perturbação, pois ele era influenciado por inúmeras histórias de encantamentos, de coisas sobrenaturais. E por incrível que pareça, ele acabou jogando seu próprio filho daquela ponte, dizendo que o seu filho tinha sido possuído pelo anticristo. Bom, logo depois ele simplesmente tentou se suicidar também, mas antes que isso ocorresse ele acabou sendo salvo por pessoas que estavam próximas dali. Mas infelizmente seu filho não sobreviveu. Bom, devido a esses acontecimentos, chamaram inúmeros cientistas, parapsicólogos, para analisar todo o ambiente, inclusive da casa e próximos da ponte. Sendo assim, alguns deles concluíram que houve um isolamento visual produzido pelo muro que foi feito na ponte, e eles decidiram promover uma espécie de alerta para que os cães não pulassem dali. Então eles simplesmente começaram a analisar algumas percepções diferentes, viram se existia algum tipo de energia emanando dali, analisaram alguns postes de luz, árvores e outras coisas que poderiam fazer alguma espécie de um ultrassom que incomodava os animais. Só que algo chamou a atenção deles. Uma coisa que os cientistas jamais conseguiram perceber era o cheiro. Isso mesmo. Após 50 anos foi publicada recentemente uma suposta solução do que poderia explicar o que estava acontecendo lá. Um senhor chamado Sands, que ele é veterinário, especialista da clínica de comportamento de animais, ele começou simplesmente a estudar todo o caso que estava ocorrendo lá. E ele notou que havia algum tipo de cheiro diferente na região e que chamou muito a sua atenção. Após ele realizar alguns estudos com plantas locais, ele percebeu o agente causador do cheiro assassino, pois não era nenhum vegetal, era um animal. Para quem não sabe, o responsável por esses acidentes suicidas caninos era um animal chamado Bison americano. Este animal ele tem glândulas que exalam um odor que para os cachorros é algo insuportável, que incomoda e muito eles. O cheiro ele é tão forte que acaba enlouquecendo esses animais a ponto de eles simplesmente pularem desta ponte. Eu vou colocar uma foto aqui do Bison americano para que vocês vejam. Bom, para quem não sabe, os cães eles têm um olfato muito mais apurado que nós e são sensíveis a qualquer tipo de odor. Sendo assim, essa ponte em questão, ela está numa região sem correntes de água e com o leito do rio basicamente obstruído. E isso faz com que esse odor ele não se espalhe, ele simplesmente se concentra naquele ambiente. Por conta disso, os cães eles ficam alucinados a ponto de simplesmente ficarem malucos e se jogarem desta ponte. E esse cientista ele decidiu fazer uma série de testes com cachorros para ver se essa sua teoria é realmente verdade. Ele decidiu colocar uma espécie de rede embaixo da ponte para ver se esses cachorros fariam isso mesmo. Até hoje estamos esperando eles fazerem esses supostos testes. Então essa teoria que eles simplesmente apresentou para a comunidade científica está esperando uma espécie de aprovação dos proprietários do local. Porque este lugar, para quem não sabe, ele não é público. Ele é uma propriedade particular. Bom, conclusão,
Bom, o que a gente pode dizer sobre este caso é bem interessante e misterioso, mas não existe nada de sobrenatural lá. Simplesmente por ocorrer isso, muitas pessoas acabam vinculando isso a coisas do além. Infelizmente, o caso do bebê ele foi isolado, sem nenhum contexto com o que realmente está acontecendo ali relacionado aos cães. E, para quem não sabe, muitas pessoas estão exagerando. Na verdade, não foram registrados tantos casos assim de suicídios de cachorros, pois ali é uma região bem remota, com poucos moradores. Bom, uma suposta explicação que eu acredito é que o que atraía esses cachorros pode ser algum tipo de cheiro mesmo, e eles não tinham acesso para ver o que tinha lá embaixo. Então muitos cachorros às vezes acreditam que tem algo diferente para pular ali, não veem o fundo e simplesmente pulam para a morte. Mas eu achei o tema bem interessante e decidi trazer aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais. Se você tem alguma sugestão aí, que você acha que, alguma teoria que você acha que explique esses acontecimentos, coloque aí nos comentários. Se você tem algum tema também que quer que a gente fale aqui no canal, coloque aí que quem sabe a gente estude um pouco mais e apresente nos próximos vídeos. Queria agradecer aí aos nossos inscritos, estamos crescendo cada vez mais aí. Próxima vez que a gente chegar aos 10 mil inscritos, prometo fazer uma nova live com as pessoas aí para responder algumas perguntas. Achei bem interessante a gente fazer essa última aí, gostei bastante de se comunicar com todos vocês. A live foi ao vivo. Quem teve a oportunidade de conversar comigo e me perguntar as coisas, eu respondi na hora. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal e se inscreva para receber as atualizações. Bom, obrigado galera, até a próxima, valeu!